Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Estamos chegando na sua casa com o programa de número 701. Mais uma vez aqui, mais uma tarde, levando formação e informação para você que está aí em casa ligadinho na nossa programação. Que seja muito bem-vindo a mais um programa sempre com você. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone da Boutique Nancy Maia é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E também quero agradecer com muito carinho a Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul, também parceira do nosso programa. Que, claro, se você que tem a sua loja, quer receber aí na sua casa uma representação da Tracta Cosméticos, ter os produtos da Tracta Cosméticos, é só entrar em contato. O telefone está aparecendo, ó, 99604-5040. É o número da Maria do Rocio, ela vai levar para você esses produtos, vai te mostrar, te apresentar. Produtos que ajudam a gente aqui na TV Imaculada Conceição. Então fica o nosso muito obrigada, o nosso agradecimento todo especial. Tanto a Nancy Maia quanto a Maria do Rocio da Tracta Cosmético, afinal de contas, elas são parceiras do nosso programa e nós indicamos aqueles que apoiam a nossa causa, que estão junto conosco aqui todos os dias. E mais uma vez nós vamos rezar, mais um dia, entregando a nossa vida como de fato, né, um dom de Deus. Entregando a nossa vida como um grande presente que nós recebemos e que nós devemos cuidar, que nós devemos administrar muito bem. Como Deus é bom conosco, né? Nos deu livre-arbítrio, mas justamente para a gente segurar as pontas, para a gente aprender a administrar, mas segurar as pontas para não fazer tanta coisa errada, né? Por aí. Mas a gente faz, a gente é humano e não por isso Deus nos deixa de amar. Não deixa de amar, gente. Ele continua amando da mesma forma, independente do tamanho do tropeção que a gente dá. Isso parece algo fora do comum, né? Na realidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive hoje, em que a gente faz tanta coisa boa e uma coisinha pequena, muitas vezes que a gente erra, a gente é apedrejado, julgado, condenado, né? Nós temos o tribunal, esse tribunal da terra, da sociedade que julga, que incrimina, que faz a gente se tornar de fato culpado. Mas eu quero te dizer que o próprio Deus, que é aquele que verdadeiramente importa, ele não te culpa. Ele entende o teu pecado, ele entende a tua queda, mas ele te ama. Por isso que toda vez que a gente cai, ele está ali do nosso lado para levantar a gente. Por isso toda vez que a gente tropeça, ele não deixa que a gente caia de cara no chão. Ele dá ali uma forcinha, segura, vamos embora, tropeçou, levanta, vamos de novo. Porque Deus é bom o tempo todo com a gente. Porque Deus está o tempo todo ao nosso lado. E aqueles que de fato pertencem a Ele, pertencem à Virgem Imaculada, são aqueles que são agraciados por isso. São aqueles que estão, né, mais intimamente ligados a Ele. Não que os outros não sejam, não é isso. Porque o Senhor dá oportunidade igual para todos nós. Mas é tão bom quando a gente está do ladinho dele, porque a gente percebe esse carinho e esse cuidado de Deus para nós, com a nossa vida. E hoje, São Maximiliano Kolbe diz assim para a gente: apesar dos sofrimentos, das friezas, das perseguições, avante! As perseguições são um bom sinal. Apesar dos sofrimentos, das tristezas, apesar dos sofrimentos, das friezas, das perseguições, avante! As perseguições são um bom sinal. São Maximiliano Maria Kolbe. E de fato, né, quando a gente diz, né, que a gente vai tomar a nossa cruz e seguir Jesus, a gente tem que estar ligado para a perseguição. Eu não conheço nenhuma pessoa que esteve ao lado de Jesus, que seguiu Jesus e que não foi perseguida. Tem uma passagem que diz, né, que por um acaso Jesus acende uma luz, Deus acende uma luz, um candeeiro para colocar, né, embaixo da mesa. Não, é para colocar em cima da mesa, para iluminar. E nós, muitas vezes, que temos esse chamado, que somos esse candeeiro, nós somos essa luz, essa vela acesa, nós não podemos ficar por baixo. Nós temos sempre que iluminar e isso incomoda muita gente. Quantas pessoas tentam apagar a nossa luz, quantas pessoas nos perseguem, mas é porque nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus. A gente não tem que ligar muito para a perseguição, apesar de muitas vezes a perseguição ser tão dura que faz a gente desanimar da caminhada de fé, não é mesmo? Às vezes a gente está ali no trabalho duro e fala, puxa vida, eu tô aqui trabalhando, fazendo de tudo e parece que só tem gente me tacando pedra.
E aí Padre Kolbe nos diz: apesar do sofrimento, da frieza, da perseguição, avante. Você vai sofrer, isso é fato. Nós sofremos. Até mesmo, e eu garanto para você que com muito mais força, sofrimento vem naqueles que não acreditam em Deus, porque eles não têm aonde se apegar e a gente tem, né? Então o sofrimento também das friezas. As pessoas vão tratar a gente como se a gente não fosse nada, mesmo sendo quem somos, servos de Deus. E aí sim, né, que as perseguições vêm, porque, como eu disse, Deus não acende, né, uma luz para colocar debaixo da mesa, mas para colocar lá em cima, para iluminar. E aí vem as perseguições, e aí nós somos aqueles cristãos que são errados, e aí que nós fazemos tantas outras coisas, somos acusados de tantos nomes que a gente mesmo não entende. Eu sempre falo assim, que nessas horas a gente tem que ir avante mesmo, como o Padre Kolbe diz, né, seguir adiante. Mas olhar lá na palavra de Deus, ver aquilo que o Senhor pede para nós. Se você está fazendo aquilo que está na palavra de Deus, quer cuidar do pobre, quer amar o outro, quer levar esperança, quer entender a limitação do outro, respeitar, sem acusar, então você fica ciente de que você está no caminho certo. Porque é preciso que compreendamos, que sigamos a palavra de Deus. É preciso que permaneçamos nisso. E aí vai vir as perseguições, né? Aí vão vir as diferenças. E muitas vezes são próprios cristãos que vão fazer isso com a gente. Próprios cristãos que vão nos julgar, vão nos condenar, vão nos aprisionar. Mas aí Padre Kolbe nos diz, vai sofrer, vai ver as friezas do mundo, vai ser perseguido, mas avante. Continua, porque se você está sendo perseguido é porque você está fazendo coisa boa. Se existem perseguições, são um bom sinal. Existem dois tipos, né? Tem a perseguição mesmo que o pessoal faz por quem é ruim, né? Que a gente vê. Mas também aquelas perseguições pelas coisas boas que você está fazendo, porque nem todo mundo, que às vezes a pessoa é ruim também, e nem todo mundo está apto para ver coisas boas sendo feitas em nome de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que é muito melhor eu propagar as coisas ruins, eu pegar uma situação e tirar dela um deboche, né, uma risada, algo que vai fazer as pessoas rirem independente se eu vou magoar alguém não, do que eu propagar coisa boa. Coisa boa não tem ibope. Só que nós temos que ser a diferença. Nós temos que plantar coisas boas. Se dá ibope e não dá, não interessa se é 100, 200, 300 mil. Se com a coisa boa que eu fizer, com o meu gesto bom, eu conquistar uma pessoa, verdadeiramente para Cristo, vale muito mais do que 100 convertidas meia boca, pela metade. Que você continue então, perseverante na fé. Se a cruz está pesada, dá a mão, vamos seguir junto. A minha também é pesada às vezes. A nossa, nós que estamos aqui, também é pesada às vezes. A gente tem, né, dentro de momentos muito bons, alguns pesos que a gente fala, Jesus, segura que eu não estou aguentando. E aí Jesus vem e ampara a gente. Jesus vem e segura a gente. Jesus, eu estou sendo perseguido. Perseguições são um bom sinal. É difícil? É difícil. Mas nós temos Deus. E tendo Deus, nada nos falta. Rezemos juntos então. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós. Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco aqui. É isso mesmo, sabe por quê? Porque a gente está no mês de setembro, é mês da Bíblia. Então a ideia é a gente falar um pouquinho, assim, né, da palavra de Deus, mas também te inspirar a procurar um curso, né, para aprender um pouco mais a palavra de Deus, para ver o que está ali, para não ler o texto pelo contexto, para não virar pretexto, não é mesmo? E para isso, então, eu trouxe Padre Reginaldo Padilha mais um dia aqui. Padre Reginaldo, sua bênção. Tudo bem, Antonielli? Tudo bem, gente, eu vou contar para vocês. O Padre Reginaldo faz a gente rir o tempo inteiro aqui, da hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Só fica sério na hora da entrevista, né, Padre? Imagina. A vida é uma eterna alegria, né? Se a gente não for feliz nas pequenas coisas, quem dirá com nossas dificuldades. É verdade. Avante, né? Nós falamos essa frase bonita do Padre Kolbe, diante das dificuldades, a gente precisa dar um sorriso para a vida. Né? Nossa vida é muito breve para ficar se preocupando com aquilo que não deu certo ou com aquilo que deixamos de fazer. Verdade, minha santinha, né, Santa Teresinha, diz que a nossa vida é um brevíssimo segundo.
Tá vivo aqui, não sabe se depois sair daqui vai acontecer, né, Exatamente. Padre? Então, sorrir nas adversidades. De fato, o Padre Reginaldo faz a gente rir bastante aqui. Nosso parceiro já aqui no programa. Padre, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tivemos umas semanas aí, né, de entrevista com os candidatos. E terça-feira estamos aqui de novo para falarmos hoje sobre o Pentateuco. Mês da Bíblia, né? É verdade, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, é uma oportunidade que nós temos, na verdade. Né? Então, eu sempre gosto de falar que, às vezes, a gente tem aquela Bíblia bonita, ilustrada, né? Nossa casa, sempre aberta no Salmo 22. Ou no 91. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vira a página, são 150 salmos, tem os livros históricos. Uma limpadinha, né? Que tá empoeirado de ficar no Tem 22. as cartas paulinas, tem o Pentateuco, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então é uma oportunidade. Mais do que decorebas de frases bíblicas, é a experiência do dia a dia, né? É fazer com que ela tenha um eco na nossa vida no dia a dia. Até na última vez a gente estava falando sobre a questão da leitura orante, né? De sabermos fazer essa leitura orante da palavra de Deus e de levarmos isso para a experiência da nossa vida, né, Padre? Porque acho que isso é o mais importante, né? Porque conhecer a palavra de cabo a rabo não significa ter ouviva. Exatamente. E cada dia mais a gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus, que a ação de Deus é um passe de mágica. Né? Nós achamos isso, que aquilo que eu quero tem que ser agora, nesse exato momento, né? E eu acho que é um passe de mágica, mas tudo tem uma experiência e eu não sei muitas vezes vivenciar essa experiência, né? Às vezes eu participo de algum grupo de oração, ou até mesmo na missa, nós rezamos, nós louvamos, agradecemos, mas é na prática do cotidiano com o outro. É com o outro que eu exercito o amor de Deus. Não tem outra maneira de não exercitar, né? Você pode exercitar consigo mesmo, porque faz parte, né, do autoconhecimento do ser humano. Você se amar, você perceber a sua fragilidade, mas é com o outro, é na família, é com o amigo, é com o seu próximo que você vai exercitar a experiência do discipulado. Não tem outra solução, não tem uma outra maneira. E é aí que muitas vezes a corda começa a pender, porque nós falamos muito na teoria, mas na prática deixamos a desejar. É verdade, Padre. Puxãozinho de orelha, viu, gente? Mas também nem tanto isso, né? Mas assim, uma exortação mesmo amorosa da gente procurar viver, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente, né, acha que experiencia muitas vezes e não. Padre, hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco, né? Eu lembro, quando eu ouço falar Pentateuco, eu lembro das minhas catequeses, quando eu fazia catequese, né? Porque assim, a gente fala os primeiros livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia. Né? Nós temos os evangelhos sinóticos, que eu quero falar na semana que vem, né? A gente tem o Páginas da Bíblia aqui, que trata dos evangelhos sinóticos, muito legal também. Só que a gente vai falar disso também na semana que vem. Agora, Padre, esse Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, né? Isso significa que foi feito lá no começo mesmo, assim, tipo, né? Ou não? É e não é. Podemos dizer assim. Então, a palavra Pentateuco é uma palavra grega, em primeiro lugar, né? Ela significa essa experiência da graça divina, né, ilustrada nos 5 primeiros volumes, né, da chamada Torá, em hebraico, Torá, ou seja, os 5 primeiros livros sagrados. Né? Então é uma oportunidade que nós temos. Um dia, se você for, Antonielli, para Israel, ou se você já não foi para Israel... Não foi, Pato, quero então, conhecer. Conheça. No Muro das Lamentações, quando você chega no Muro das Lamentações, em primeiro lugar você coloca um kippá. Kippá é aquele solidelzinho judaico, né? Você só entra com aquilo lá, só toca com aquilo lá. Mas antes de chegar no Muro das Lamentações, à esquerda, você tem um lugar... É como se fosse uma biblioteca, mas não chega a ser uma biblioteca, é um lugar oracional, aonde você tem o contato com os rolos da Torá judaica, né, os livros da Torá judaica. Então é uma experiência muito forte naquele lugar também. A lei diante, né, do Muro de Jerusalém, que segundo a tradição judaica, é o muro que sobrou, né, do Templo de Jerusalém. E essa experiência então nos remonta então à origem da vida, à nossa origem. Né? O Pentateuco ele vai narrar nessa linda história do povo de Deus a experiência desde o início, né, até a chegada à Terra Prometida. Olha só, e aí a gente... porque assim, lá ele está no Antigo Testamento, né? Eu queria saber assim, porque a gente tem uma certa dificuldade da compreensão do Antigo Testamento. Né? A gente tem uma certa... dificuldade mesmo de entender o Antigo Testamento. Mas ele, no caso, a gente
seriam uns livros fáceis de serem entendidos, a gente vai encontrar ali mesmo o começo da história? Não. São livros de difícil compreensão, porque nós muitas vezes não podemos ler somente como uma literatura histórica. Embora tenha narrativas históricas dos livros, mas por trás daquela história existe um momento onde foi escrito o livro, por inspiração de Deus. E tem um sistema religioso, o social, o econômico, né, que está por trás daquelas linhas e por trás de cada versículo e cada verso. Então é importante, quando nós tivemos a oportunidade de folhear na nossa Bíblia, aí tem várias Bíblias de diversas maneiras, né? Se alguém gosta de fazer estudo, é a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, a Tebe, de uma linguagem mais simples e pastoral, é a Bíblia própria pastoral, né? Que ela é uma linguagem mais acessível, né? Mas precisa ter muita tranquilidade para saber lidar. Eu aconselho a não começar a Bíblia pelo Pentateuco, mas sim pelo livro de Samuel, né? O livro de Samuel nos ajuda. É o que indicam, né, padre? Começa, os estudiosos de Bíblia, isso, né? Começa pelo livro de Samuel para a gente compreender, então, o Pentateuco. Olha só, vamos começar pelo começo, então? Vamos começar por Gênesis, padre? Vamos lá. Qual que é a mensagem central de Gênesis? Porque a gente vê, né, algumas grandes questões da vida que a gente é respondido lá, né? Por exemplo, de onde eu vim, né? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Essas sempre foram também indagações filosóficas. Se a gente olhar os grandes filósofos da história, Aristóteles, Platão, o próprio Sócrates, todos eles tinham essa mesma pergunta, né? De onde vim e para onde eu vou. Né? E talvez o livro do Gênesis que significa o início, o começo, né? Ele nos dá uma narrativa daquilo que se dá a conhecer de um projeto. E esse projeto começa justamente com um nascimento para a vida, né? O nascimento dessa vida abundante, a qual Deus colocou no coração do ser humano e a qual nós somos chamados a vivenciar. Então ele vai narrando desde a sua origem do universo, né? Que é uma das leituras mais belas da noite do Sábado Santo. Né? E aliás, o Sábado Santo, a liturgia da Vigília Pascal, nós temos toda a beleza da história da salvação, desde o Gênesis até a Carta aos Hebreus. Né? Nós passamos pela história da salvação nas leituras do Sábado Santo. E ele traz justamente essa primeira parte da origem de tudo. Deus viu que tudo era bom. Né? E pouco a pouco vai dando nome às situações, a nomenclatura das situações, né? Até chegar à origem da vida. Né? Essa vida dada em abundância e esse mundo dado também para que nós pudéssemos cuidar. Né? Nós sempre, muitas vezes, não sabemos cuidar daquilo que Deus, ou valorizamos aquilo que Deus fez para nós. Mas é importante nós buscarmos no livro da vida, da origem, né, esse significado especial. Então o livro do Gênesis, ele é uma literatura que nos faz refletir da onde nós viemos, né? A maneira como nós convivemos conosco mesmo e o projeto que Deus tem para cada um de nós, que se dá durante todo o dia. Né? Ele nos dá a conhecer a experiência da vida, passando pelos patriarcados judaicos, até chegar na lei. Padre, e também o dilúvio, né? Tá lá em Gênesis, que é algo marcado para nós e que nós falamos muito dele, né? Traz Noé como a experiência daquele que a renovação do ser humano, né? Em Noé, a renovação da humanidade a partir de Noé. Chega um ponto em que o povo está tão desorientado, né? Ele está tão desorientado que Deus então manda uma grande chuva, né? E essa chuva serve para lavar todo tipo de mal e uma reconstrução do ser humano, né? Uma reconstrução da vida. Muitas vezes eu fico me perguntando, Antonielli, que imagine se isso acontecesse hoje em dia. Porque nós estamos também intolerantes uns com os outros. Né? Nós estamos muitas vezes não sabendo respeitar a opinião do outro. Hoje é tão incômodo e tão chato você dialogar com alguém que pensa diferente de você. Porque
porque nós não respeitamos a opinião do outro. Muitas vezes o que está acontecendo hoje, né, e vocês podem perceber isso, né, até outro dia eu recebi um WhatsApp, eu achei muito bacana, muito interessante, que falava assim, lembre-se que a sua família é mais importante do que brigas políticas. Né? E realmente é isso, nós estamos desfazendo amizades, nós estamos muitas vezes por pequenas divergências de pensamento. Então, naquele momento, né, foi necessário fazer essa autopreservação da humanidade, o reconstruir a humanidade, né, e coube então a Noé a preparar, aí tem toda a história da arca, um casal de animal de cada espécie, né, para que o novo mundo reflorescesse. Né, e está contido no Gênesis também. Será que um questionamento que a gente tem que fazer, né? Será que hoje eu seria escolhida para entrar nessa arca, né? Exatamente. Engolida pelo dilúvio. Porque... Exatamente, porque o dilúvio, na verdade, o dilúvio significa para nós hoje, né, é tudo aquilo que muitas vezes não nos faz pensar as coisas de Deus, né, ou praticar as coisas de Deus. Nós somos chamados cada dia mais, nós cristãos que conhecemos a palavra, e vivenciar a palavra de Deus não é fácil. Né? Todo dia você tem a oportunidade de fazer nova todas as coisas, como tem um canto, né? Eu faço nova todas as coisas. Todo dia isso. É como se você fizesse uma dieta, né? E nessa dieta, nessa purificação, você percebesse, né, qual é aquilo que precisa ser mudado e transformado na sua vida. Então é cotidiano, né? Então é importante nós tomarmos conta disso também. Dá uma pausa na nossa conversa, porque a gente quer falar de Êxodo ainda, Deuteronômio, Números, Levíticos, né? E daqui a pouquinho, então, a gente vai voltar, tá, padre? Conversando, o intervalo é rápido. Se quiser participar, 3349-1015, 993470532. É rapidinho nosso intervalo, a gente já volta.